Produtividade e organização para professores de música. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, Poderosa e Ele. Sejam muito bem-vindos a esse episódio. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, meu maridão maravilhoso, companheiro de podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu quero agradecer agora ao nosso patrocinador, JMC Academy, que é o nosso parceiro desde o episódio 01. Muito obrigada, JMC. E você que tem interesse de estudar fora do Brasil, JMC pode ser para você uma grande opção. A JMC é uma faculdade na Austrália, é uma faculdade da indústria criativa e tem cursos como produção musical, música, performance, fala para mim, engenharia de som, música para televisão, cinema, 3D, music business, tem também desenvolvimento de jogos, vários cursos da área criativa. E a grande vantagem hoje de você ir para a Austrália é porque lá o brasileiro ele pode trabalhar para poder ajudar a pagar a faculdade, gente. E isso é só na Austrália mesmo, porque nos Estados Unidos você não tem essa vantagem. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a JMC, só você entrar aqui nesse Instagram, JMC Academy Brasil, manda pra gente um direct, que a gente vai estar lá para te responder e tirar todas as suas dúvidas sobre a faculdade, tá bom? Muito obrigada, Matheus. Esse tema a gente nunca falou. É um tema muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre produtividade, sobre organização. É um assunto que eu gosto muito. E ao longo dos últimos anos a gente tem falado sobre isso, a gente tem se desenvolvido nessas áreas. E vamos lá, para começar. Para você, o que é ser produtivo, Matheus? Produtividade tem a ver com você entregar resultados, né? Seja para você mesmo ou para outras pessoas, com qualidade no menor tempo, né? Eu também vejo dessa forma. Fazer da melhor forma, da melhor maneira, no menor tempo. Porque não adianta fazer num tempo pequeno, cada vez mais rápido e com menos qualidade, né? Exatamente. Tem empresas que trabalham dessa forma, né? Conseguem entregar muita coisa, mas quando você vai ver, a qualidade é nenhuma. Visto a China, que antigamente trabalhava assim, né? Antigamente. Hoje em dia, a China já entendeu que a qualidade é importante. Que a China tem muita hoje coisa tem boa. níveis, né? Isso, tem muita coisa boa vindo da China. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de ser produtivo, eu entendo que a gente precisa dividir o nosso tempo. E quando a gente fala sobre divisão de tempo, a gente fala muito disso lá na nossa formação, que é sobre saber o que é importante e saber sobre o que é urgente, sobre o que não é importante, sobre o que não é urgente, sobre aquilo que é importante e urgente. Vamos falar um pouquinho para a galera, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre essa matriz, né, de Eisenhower, o que ele fala sobre isso, né? Ele veio com esse modelo dividindo aí sobre, se o Mitch puder colocar na tela depois para a gente, a divisão do que é importante, do que é urgente, e daquilo que não é importante, mas é urgente, e daquilo que não é, como que é? Me perdi aqui, vamos ler aqui. Espera aí, matriz, cadê a matriz? Primeiro, urgente e importante e não urgente e importante. Não urgente e importante. E também pode ser não urgente e não importante, não é isso? Urgente e não importante, não urgente e não importante. Isso. Então são 4 possibilidades, né? Isso mesmo. Também só para salientar também que essa matriz também aparece, eu não sei quem veio primeiro, né? O Von Galinha, o Eisenhower ou o Stephen Covey no livro dele, que seja o Eisenhower, Então o Stephen Covey no livro dele Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro da década de 70, 80, né? Sim. Acho que esse livro da década de 80. Dá uma olhadinha aí, Mitch, qual que é a... Mas então, quando a gente fala sobre produtividade, a gente tem que olhar muito sobre quais são as coisas que são importantes e quais são as coisas que são urgentes, né? Por que primeiro as importantes e as urgentes? Mas rapidinho, antes de a gente falar nisso aí, é interessante a gente falar um pouco como que as pessoas vivem a vida delas, né? Quando, por exemplo, cara, eu não me importo com nada disso. Então, cada um vai vivendo de uma maneira. Normalmente, as pessoas vivem a vida como? 89 o livro, né? E Eisenhower, esse conceito? Vamos ver lá. Pode ser que seja mais antigo, né? Não sei se alguém usar. Eu acho que talvez o Stephen Covey, ele que trouxe isso à tona e começou a usar isso como um modelo a ser ensinado, né? Vamos lá, tem aí a matriz de Eisenhower?
nasceu em 1890 e morreu em 69. Veio por aí. Eu acredito que o Eisenhower tinha esse modelo e o Stephen Covey popularizou. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Como que as pessoas normalmente vivem a vida delas, né? Elas, cara, vão fazendo as coisas de forma apaixonada, meio que elas entendem, estudam um pouco ali, mas ela começa a crescer. Principalmente a gente que está no meio digital, tem que produzir conteúdo, tem que dar aula, tem que gravar curso, um monte de coisa. E você vai virando um adulto, vai acontecendo o que com a sua vida? Vão começando a ter pequenos incêndios, né? Coisas que, caraca, estão me atrapalhando. Pô, hoje eu gastei o dia inteiro na prefeitura. Aí começa não dando conta, né? São coisas que são o quê? Às vezes são urgentes, né? Mas elas não são necessariamente importantes. Sim. Como você define o que é urgente e o que é importante? Não, e aí tem muita gente que também vive a vida daquele jeito. Né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a pessoa não é produtiva. Aí o que acontece com essas pessoas? Chega no final do mês, quando ela vê lá o faturamento dela, ela fala, caraca, não vendi nada. Mas aí ela olha, o que eu fiz? Como foi a minha produção esse mês? Eu consegui produzir conteúdo suficiente? Eu consegui fazer a captação de alunos da forma correta? Não tive tempo porque eu fiquei fazendo isso, aquilo. Não tive tempo porque eu fui naquele lugar. Não tive tempo porque eu fiquei fazendo isso, aquilo. Ela não dividiu o tempo dela, ela não priorizou o que deveria ser priorizado. Então, assim, ela vive de forma deixar a vida me levar. Então, essa matriz eu acho muito interessante porque as pessoas precisam dividir o que é importante e não é urgente, e o que é importante e é urgente. Então, como você define uma coisa que é importante e uma coisa que é urgente, né? Então, uma coisa importante e urgente, primeiramente, importante e urgente, você não gosta de falar, mas para mim, importante e urgente é incêndio. Não. O que seria uma coisa importante e uma coisa urgente? Então, uma coisa importante, para o meu entendimento, é uma coisa da qual o seu negócio necessita para crescer, por exemplo. É uma coisa importante, algo que necessita ser feito para o contínuo crescimento do seu negócio. É uma coisa que talvez, se ficar hoje sem ser feita, não vai mudar em nada um cenário. Não é que não vai mudar em nada. Se não foi feito hoje, ele vai ser feito em algum outro momento, mas ele tem que ser feito. Porque o Stephen Covey, no livro dele, ele fala muito isso baseado na vida pessoal de cada um, né? Ok. E ele fala o seguinte, o que é importante para ele? Por exemplo, ele fala, cuidar da sua saúde. Você pode ter 20 anos, cara, e você come mal, e isso não está tendo nenhum impacto na sua saúde. Você pode não fazer exercício, isso não está tendo nenhum impacto na sua saúde. Você pode não ter entrado numa faculdade, num curso técnico, não está estudando nada, e isso não está te causando nenhum mal agora. Só que ao longo dos anos, se você continuar não dando nenhum tipo de ideia para isso, em algum momento isso vai trazer um dano para você. Ou seja, isso era importante, isso deveria ter sido feito em algum momento da vida, ou seja, é importante, tem que ser feito. Sim, não precisa, não é urgente. Não é urgente. Não tem que ser feito hoje, mas ele pode ser, como que fala? Schedule mesmo? Planejado para que seja feito em algum momento. Então, para mim, importante é isso. É algo do qual o seu negócio necessita. A gente está falando aqui do negócio, né? De cada um aqui, seja escola de música, ou seja o estúdio do professor de música. Isso aí é o seu negócio necessita disso para crescer ou para se manter. Isso aí, o músico, ele conhece isso muito bem. Quem é um músico de performance, que é tipo assim, você vê muito um cara que ele chega arrebentando, com 20 anos, pô, um novo cara que está aí, está todo mundo falando dele. Em algum momento, esse cara para de estudar. E você vai vendo que ele vai ficando no mesmo lugar, no mesmo patamar, e com o tempo vai sendo esquecido. Só que é uma coisa que, cara, ele passava o dia inteiro com o instrumento, tocava em todos os lugares, corria atrás, quando ele era garoto, jovem, e ele se acomodou em algum momento, e ele nem percebeu que o mundo continua andando, a música continua evoluindo, ele continua. Ou seja, esse cara que tinha essa carreira como acompanhador, ele deixou de estudar. E para que ele fosse um bom acompanhador e se mantivesse no ápice, ele tinha que estudar. Continuar estudando. Era importante que ele continuasse estudando. E ele parou de estudar. Então, em algum momento, aquilo parou a carreira dele. Por que acontece assim, normalmente entendeu? com o músico? Ele almeja uma posição. E ele estuda para estar naquela posição. Quando ele chega naquela posição, é muito normal o cara se acomodar, tá tocando com um artista. Depois de 5 anos tocando com aquele artista, ele já toca o repertório do artista de olho fechado. Então ele vai se acomoda, entendeu? Então, mas a vida não são só
Sim, mas a vida... a gente não está discordando, não. Não, eu sei Eu estou disso. falando só que... A gente está falando por um público. Então, estou falando que era importante para ele chegar naquele patamar. Só que ele poderia continuar subindo, mas é muito comum o músico se acomodar. Não, cara, isso aqui já é muito bom, esse trabalho aqui já é muito bom. Então ele para de estudar e se acomoda onde ele está. Aí chega uma pandemia. O cara que pensava assim, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar fome, necessidade, como a gente viu vários, e aí tem que começar a vender instrumentos, e aí quem está podendo comprar, compra os instrumentos para ajudar aquele que está passando fome ali. Você teve um cara interessante. Entendeu? Complexo. O músico não pode ter essa mentalidade. O que é importante na carreira, ele tem que estar fazendo. O cara tem que se manter com o que é importante em dia. Ele não pode deixar para fazer em algum momento só e nunca fazer. Entendeu? Eu acabei de ler agora o livro do Quincy Jones, né? Que cada capítulo é uma nota musical, são 12 capítulos. Não sei se você sabe, mas ele era trompetista e ele, mais ou menos ali na década de 70, 80, ele teve que fazer uma cirurgia na cabeça dele e teve que retirar vários pedaços do cérebro dele e implantar em partes de metais. E esses implantes fez com que ele não pudesse mais tocar trompete. É o Quincy Jones, que é o cara que produziu Michael Jackson, Thriller, fez coisa pra caramba, foi um dos caras que mais fez. Ele produziu Frank Sinatra lá atrás, Fly to the Moon, produção dele, foi a primeira música, foi a música que tocou na Lua. Você sabia disso? Não. Então, Fly Me to the Moon. Isso é a importância do cara, né? Na década de 60 ele já estava produzindo Frank Sinatra, produziu Michael Jackson, ele atuou em todas as áreas possíveis. Mas você vê, ele deixou de tocar trompete, eu não sabia dessa informação, fiquei sabendo no livro. Porque eu não tinha mais lembrança dele tocando trompete. Eu falei, cara, as coisas do Quincy Jones tocando trompete realmente são antigas. Por que ele não está mais tocando trompete? Ele não podia mais tocar trompete, mas ele começou a atuar em outras áreas, que era produzindo filme, documentário. Ele era um cara incansável em aprender coisas novas, né? O que é importante para um cara desse? É se manter aprendendo coisas novas, fazendo conexões. Né? Estudando. E ele é um cara que tem mais de 20 empresas em vários ramos diferentes, de várias áreas do entretenimento. Então, assim, o que é importante e o que é urgente, eu acho que o que é urgente é mais ou menos parecido para todo mundo. Mas o que é importante pode mudar para a área que você atua. Então, acho que a gente pode ficar aí no lado do que é importante e urgente para o professor de música. Olha só, né? Vamos lá. Até a gente vai colocar esse quadrinho para vocês. O que é importante e urgente? Crises no seu espaço aí. Teve um alagamento, um incêndio. Isso é urgente, é importante e urgente. É inadiável. Projetos com hora marcada, com data. Isso é um importante e urgente. Agora, o que é um importante não urgente? Mas é importante não urgente. Algo que você pode planejar. Prevenção de alguma coisa. E se o cara nunca faz nisso, um dia dá problema, né? Exatamente. É igual por elevador, exemplo, né? Que aí vira urgente. Elevador é um bom exemplo. Se você não faz prevenção ali de manutenção de elevador, em algum momento esse elevador pode dar problema e cair e vira urgente. Vai ter que ter polícia, corpo de bombeiro e tudo para tirar o povo lá de dentro, preso, sei lá. Então, assim, a prevenção é um importante não urgente. Recreação, aprendizado. Que aprendizado o quê? Você entrar num curso, se manter ativo. É um importante, não, gente? Se eu tenho uma escola, eu preciso saber de marketing. É importante que eu saiba de marketing. Mas não é urgente eu saber de marketing hoje. Mas eu preciso saber ao longo do tempo, porque se eu não marcar um momento para começar, eu vou ficar fora do mercado, porque todo mundo sabe de marketing hoje em dia. Sim. Quem não sabe está obsoleto, está fora do mercado. O planejamento, por exemplo, para o próximo trimestre da sua empresa, é importante, mas não é urgente. Se você não planejar hoje, não significa que o próximo trimestre vai dar errado, por exemplo. Pode ser um planejamento da sua vida pessoal como professor de música, você está gravando curso agora, né? Isso. Eu sempre tenho as metas. Esse ano eu vou gravar 2 cursos. Entendeu? Vou gravar um no primeiro semestre, vou gravar um no segundo semestre. Se você também não coloca isso na agenda, acaba que nunca vem, porque você pode empurrar com a barriga, né? Identificação de novas oportunidades. É algo importante. Pô, cara, o que mais que eu posso fazer para qualquer uma outra forma de eu ganhar dinheiro?
É algo que eu preciso fazer. Eu não vou fazer agora porque eu estou cheio de coisas, mas está na minha agenda que eu preciso identificar quais são as novas oportunidades. Relacionamento, entendeu? Também, networking, agora, né? o que não é urgente e não é importante são as coisas que eu posso delegar para uma outra pessoa fazer. Telefonemas, relatórios. Isso aqui é urgente e não importante, correspondências, né? Isso que eu falei. Acho que você falou não urgente, né? Então, você falou, então, é urgente e não importante. Isso, são coisas urgentes, mas não são importantes. São urgentes, mas não são importantes. São coisas que você pode delegar para uma outra pessoa fazer. Uma secretária, alguém que trabalha para você. Relatórios, telefonemas, correspondências. Isso alguém pode fazer por você. Você não precisa. Né? Algum suporte que você tenha na sua plataforma, tá? Agora, coisas que não são urgentes e não são importantes. Pequenas tarefas, correspondência é importante, atividades agradáveis, coisas que te fazem perder o tempo. Esse tipo de coisa são coisas que você tem que eliminar, deletar da sua vida. Ficar scrolling no ficar Instagram. no Instagram, ficar nas mídias sociais de forma não intencional, sendo consumido. A sua mentalidade por o Instagram tem que ser o tipo... O que eu posso fazer para ganhar dinheiro ali? Agora, se você usa como entretenimento, limite-se a um tempo. Pô, eu vou ficar 1 hora no Instagram. Não estou falando para você não ficar. Eu fico, às vezes, no Instagram. Eu tenho minhas coisas que me interessam. Mas eu não fico o dia inteiro no Instagram. Eu tenho toda a minha vida para fazer. E o tempo que eu tenho livre, eu não fico no Instagram. Eu tenho alguns minutos que eu fico ali, que no final do dia dá 1 hora, 1h30, no máximo que eu fico ali. Eu gosto. Eu tenho ali as páginas que eu gosto, tem moda. O Matheus até fica chateado. Você está perdendo tempo com isso aí. Mas eu também tenho as coisas que eu tenho interesse, que eu gosto de ver. As pessoas que eu gosto de ver, que às vezes até o modelo. E que ele nem entende também isso. Porque ele tem a forma dele de modelar pessoas e eu tenho a minha. Entendeu? Ele tá rindo aqui porque ele acha que eu perco tempo, entendeu? Mas aí é um julgamento dele, né? Enfim. Então, que vocês possam entender, para que vocês possam ser mais produtivos, o que é importante e urgente, o que é urgente não é importante, e aquilo que não é importante não é urgente, você deleta da sua vida. Porque eu acho que é importante as pessoas terem, aumentar nível de consciência sobre as coisas, né? A gente fala tanto sobre nível de consciência, né? E isso é um fato importante, porque às vezes você está vivendo uma vida, você nunca parou para refletir nisso. Aí vem essa informação nova, cara, esse quadrante, olha como que você pode colocar a sua vida nisso. Isso não vai te ajudar? Claro que vai. Você começa a pensar, cara, naquilo que você está fazendo com uma informação nova, com uma consciência nova. Sim. Então você começa a olhar para a sua vida com uma nova ótica e você sabe que tem uma saída ali. Sim. Pô, eu posso ficar mais produtivo com essa informação nova. Eu posso me organizar mais. Eu falo muito isso para os meus alunos que querem, por exemplo, construir uma carreira parecida com a minha. Criar cursos, ter vários cursos vendendo, e em algum momento você vai precisar de montar uma equipe com colaboradores, né? Sim, sim. Um cara que vai entregar para você uma arte para o seu Instagram, para o seu YouTube, vai editar um vídeo para você, vai te auxiliar em alguma coisa, vai te ajudar no suporte, né? Tudo vai começar com um cara, com um outro. E, cara, agora vem a parte que eu acredito que, para mim, é mais interessante sobre ser produtivo. É a parte que a gente gosta muito. Que, inclusive, na nossa formação professor de música empreendedor, a gente fala muito disso lá, que é a questão de hábitos. Você criar bons hábitos na sua vida. Quando você cria bons hábitos na sua vida, a tendência de você ser mais produtivo é quase que certa, né? Hoje, na nossa vida, a gente criou um empilhamento de bons hábitos. De boas práticas. Bons hábitos também. Não, por exemplo... O que é um hábito, né? É um empilhamento de boas práticas. A gente, por exemplo, boas práticas que eu tenho, por exemplo, na minha vida. Mas de manhã... manhã... é um hábito bom. O hábito, você pode ter um hábito ruim, né? Não, então, um hábito bom que eu tenho na minha vida. De manhã, por exemplo, eu acordo e eu ingiro... Acho que sim. Ingiro, como, né? Ingiro uma quantidade boa de proteína, ao invés de ingerir muito carboidrato. Ingiro carboidrato também, mas mais proteína.
porque eu tenho uma meta ali de macronutrientes de proteína que a maioria das mulheres, por exemplo, não atinge. Então, eu comecei a comer, por exemplo, mais ovos. Isso me ajuda a bater a minha meta, por exemplo, de proteínas de manhã. E aí, o que acontece? Eu me sinto muito mais disposta com uma alimentação com menos... Tem gente, tô falando eu, tá, gente? Tô falando que é todo mundo, não. Quando eu como muita proteína de manhã, ou seja, muito pão, muito biscoito, essas coisas de manhã, eu fico... É açúcar, cara. Então. Então é um carboidrato ruim, né? Você falou proteína, ele falou... Não. É pão, biscoito? Não, eu falei, pode voltar aí. Falei, quando eu ingiro muito carboidrato, mas um carboidrato pobre, que tem muito açúcar, que no caso é biscoito, pão, eu fico preguiçosa, eu fico menos produtiva, eu fico cansada. Então, o hábito de comer mais proteína e menos carboidrato no café da manhã me ajuda a ser mais produtiva, me dá mais ânimo para ir para academia, malhar. Eu tomo um cafezinho, como meus ovos ali. E outro hábito bom, eu faço o meu devocional de manhã, eu alimento o meu espírito, eu já saio dali mais animada. Porque, cara, todo dia tem o seu próprio mal. Assim já está dizendo a palavra de Deus, que é algo que é certo mesmo. Somos seres humanos. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer tudo diferente, fazer dar certo, ok. Mas a gente também é ser humano de carne e osso. Às vezes você acorda mal, do nada, desanimado, sabe? Vou voltar a dormir, não quero. E o bom hábito que eu adquiri, que é o hábito desse devocional, é o hábito de estar ali mentalizando coisas boas, de estar ali lendo algo que me motiva no lado bom, de acreditar, de ter esperança de que tudo vai dar certo, de que teve um Deus, que tem um Deus comigo a todo tempo e de que eu estou no caminho certo e de que Ele me protege, me guarda. Esse hábito bom que eu adquiri me dá uma força tão grande que eu consigo produzir tudo que eu tenho que produzir na parte da manhã. Eu vou para a academia animada e isso era uma coisa bem complexa para mim, porque eu acordava já com a mente assim, eu já fui ontem, não vai hoje, não. E depois de 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, mesmo assim vem esse pensamento. Depois que eu adquiri o hábito de fazer o devocional de manhã, isso acabou. Estou forte, não, eu vou lá, vou cuidar do meu corpo, entendeu? Vou fortalecer meu corpo, porque eu preciso estar com a saúde boa para estar fazendo tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, realmente, é o empilhamento de boas práticas. Comer bem, alimentei meu espírito, vou fazer exercício físico. Né? Então, assim, quanta coisa boa que eu já fiz logo de manhã. Então, esses hábitos, sendo um empilhamento de boas práticas, me ajuda a ser uma pessoa mais produtiva. Sobre isso, Matheus, eu queria que você falasse mais sobre o hábito. A gente, lá na nossa formação, a gente tem nosso módulo sobre mentalidades e lá você fala muito sobre 2 livros, né, que você leu, que eu li também, né, mas você que gravou a aula, que é O Poder do Hábito, e você fala muito também dos hábitos atômicos. Então, fala um pouquinho de um dos 2, assim, sobre essa correlação de hábitos e produtividade. Então, o livro O Poder do Hábito foi o primeiro livro assim, que fez um sucesso, falar sobre hábito, e realmente as pessoas sentiram que o livro era importante e podia contribuir para essas coisas de rotina, porque todo mundo tem hábitos bons e ruins. Agora, verdade. As pessoas que normalmente são mais bem-sucedidas, elas empilham melhores hábitos do que as pessoas que são mal-sucedidas, tá? Okay. Vamos lá pegar, por exemplo, um cara que ele fuma, ele bebe, ele se alimenta mal. Por mais que ele seja produtivo numa área, por exemplo, um excelente músico, aí morre com 50 anos. Entendi. Né? Você abreviou a sua vida. Então, normalmente, as pessoas que são bem-sucedidas chegam, me aposentei, agora eu trabalho menos, eu curto mais meus netos, posso passear com a minha esposa, eu tenho uma boa fonte de renda. Ao longo da vida, ele teve bons hábitos, né, alimentares, de exercício. Guardou dinheiro. Né? Então, são coisas que você precisa ter conhecimento. A gente não tem muita informação sobre essa questão de educação financeira e tudo mais. Mas aí tem um outro livro chamado Hábitos Atômicos, que eu recomendo mais, que é um livro menor. Ele é mais resumido e mais prático do que O Poder do Hábito.
O Poder do Hábito é um livro que ele cita muito artigo científico o tempo inteiro. É um livro É que... meio cansativo. Ele é um livro que ele meio que... Ele até trata da parte, por exemplo, do vício. A pessoa que tem o vício por compulsão por... Ele ensina como você vencer, trocar um hábito pelo outro. Ele foi o livro que a gente tem que dar o crédito para ele, inclusive no Hábito Atômico, James Clear dá o crédito. Falou assim, cara, eu me baseei nesse livro inicialmente, né? O cara que fez tudo. Mas ele fala muito sobre pequenas dicas de, cara, por exemplo, você está com um problema para estudar seu instrumento. Pega a tua agenda da semana, na segunda-feira, assim, pensa, qual é o horário que você realmente pode estudar seu instrumento? Ah, cara, eu chego em casa às 6 horas, 6h30 dá para estudar o instrumento. Então põe lá 18h30, alarme, estudar a guitarra. Cara, qual é o horário que dá para você dar uma caminhada de meia hora se você não pode ir para academia? Ah, cara, eu posso acordar meia hora mais cedo, então põe no despertador, caminhar. Então, facilitar o hábito, né? Facilitar o hábito. E também, por exemplo, ele fala muito, cara, você tem um problema com... Pô, chega em casa, bicho, televisão, cara. Controle de televisão, tira o sapato, pulo no sofá, acabou. Então dificulta isso, esconde o controle, põe num lugar difícil de achar, entendeu? Tira a pilha. Põe, por exemplo, eu quero malhar na hora que eu chegar em casa. Ele fala, pô, põe o seu tênis com a meia na porta. Na porta. Sim. Então é um livro muito facilitar legal que fala os muito hábitos. sobre isso. Porque, mais uma vez falando, quando você tem consciência sobre isso e começa a se educar, a ter bons hábitos, cara, a tendência é que você, no longo prazo, seja uma pessoa mais bem-sucedida. O que é uma empresa bem-sucedida, né? Quem sempre fala. É uma empresa que empilhou boas práticas. Sim. Ela vai melhorando os processos dela, né? Vai ficando tudo organizado. Como que... A gente sempre fala isso, né? Como que, por exemplo, um banco, Itaú. Quantos funcionários tem Itaú? Sei lá, uns 50 mil? Muito. Pô, como que consegue ser uma empresa, né, cara, lucrativa? Todo ano lucro sobre lucro, gente pra caramba. Porque, cara, tem ali muita organização, muito empilhamento de boas práticas. Às vezes o cara tem uma escola de música com 5 professores e é bagunça. Né? Inclusive, você fez até um gancho sem querer para falar o que eu queria falar, né? Sobre a questão, falando aqui agora para o professor de música, até para dono de escola também, voltado mais para as aulas de música, sobre produtividade e organização. Quantos deles têm relatórios, por exemplo, sobre as aulas do aluno? Quem de você aqui tem relatório, sei lá, bimestral ou trimestral sobre o seu aluno? Você sabe como ele chegou, você sabe o que você deu nesse período, tem tudo escrito. Tudo que você deu, aula 1, aula 2, aula 3. Você sabe como ele se desenvolveu nessas aulas? Para que no final de 2 ou 3 meses você tenha esse relatório para saber se esse aluno ele andou, se ele melhorou, se ele não entendeu, ou se ele está do mesmo estágio, ou se ele piorou. Não, mas você quer ver uma coisa simples? Isso é uma questão de organização da sua empresa. Isso faz toda a diferença. Não, e a gente está falando de pequenas coisas que fazem diferença, né? A gente está falando da nutricionista do Meet aqui. A gente estava com uma nutricionista que era mais ou menos o mesmo preço, só que a mulher mandava, né, a receita ali no e-mail, copia e cola, né? A outra enviou um PDF mais bonitinho, café da manhã, aí tem um pãozinho quentinho aparecendo na foto. Só ela ter organizado um PDF, mostrado as possibilidades, o pequeno gesto de melhoria impressionou um pouco mais. Né? A gente fala muito da Starling Academy. A galera chega lá e fala, uau, tem uma apostila. Pô, tem um método. Cara, eu estava estudando na escola ali do outro lado da rua e tem 5 anos que eu tô lá e o professor pergunta para mim, cara, o que a gente viu na aula passada mesmo? Né? Então, assim... Não, acho que o maior erro é esse, cara. O professor chegar para um aluno e perguntar onde a gente parou na última aula. Cara, se você faz isso, não faça mais. Isso é um absurdo. Não é o aluno que tem que saber o que ele viu na última aula. É você que tem que ter escrito isso na sua agenda e que você olhe e fala para o aluno, olha... Né, na última aula a gente fez isso. Você chegou a estudar em casa? Você ficou com alguma dúvida do conteúdo passado? Vamos dar uma revisãozinha aqui ou vamos passar pelo próximo conteúdo? Agora, você passar para o seu aluno que você não sabe nem o que você deu, passa totalmente um antiprofissionalismo absurdo, entendeu? Então, assim, tenha relatórios de acompanhamento, tenha relatórios de... não só de acompanhamento do que você de como o aluno está, mas do que você tem ministrado para esse aluno. Outra coisa que eu anotei aqui também quer ver? Olha só, sobre a agenda. Professor de música tem que ter agenda.
Se você não tiver agenda, cara, alguém vai ter agenda por você. Tem professor de música, cara, que não sabe o horário dos alunos, que marcou com os alunos. O aluno chega para a aula, eu estava ouvindo o Daniel estava me falando, que o cara falou que ele não conseguia reter os alunos, que o maior problema dele era a agenda, porque os alunos estavam saindo. Aí a gente foi pesquisando, o cara marcava com os alunos e no dia da aula o cara não ia na aula. Como assim? Não, cara, Como assim? Olha, o cara marcou uma aula com o aluno e o cara não ia na aula, online, o cara estava lá esperando. Pelo amor de Deus, meu irmão, sinceramente, trabalha com a sua agenda. Se a sua aula é 8 horas da manhã, esteja lá online 5 para as 8, 10 para as 8, olhando a sua câmera, olhando se está tudo funcionando, esteja você esperando o aluno. Se o aluno não aparecer, ótimo, vai estar já com a mensalidade paga, você está ali esperando ele. Mas você não pode não aparecer na live. Pelo amor de Deus, na live, assim, na sua aula ao vivo. Não tem como. Ou presencial, o cara tá ali na casa dele esperando, ou batendo na porta do seu estúdio, da sua sala, e você não ir lá abrir. Isso não existe. Ó, vou te falar, cara, eu fiz aula com muita gente, mas muita gente mesmo. Eu já cheguei na casa de professor, que às vezes o cara é conhecido, músico conhecido e tal, do cara tá dormindo. Ah, mentira. O cara tá dormindo mesmo. Mas não foi uma vez só, não. Sério? Aí aquele cara, tipo, gente boa, né? Pô, entra aí, cara. Porra, meu irmão. Aí o cara tá de samba canção sem camisa. Entra aí, vamos fazer um cafezinho aqui, passa um café ali. Aí quando tu vai ver, já passou meia hora, né? Caraca. Aí o cara dá aula aí. Vou dar mais uns 10 minutos aqui pra compensar a meia hora que eu perdi. Caraca. Olha, já aconteceu o caso, né? Isso aqui. O cara também que eu queria muito fazer aula lá em Niterói. Aí chegava lá, cara, o cara, ele simplesmente dava aula, sempre atrasado também, de cueca samba canção com o saco aparecendo assim. Ai, que horror! O saco aparecendo, bicho. Que horror! Pelo amor de Deus, professor, se você dá aula na sua casa, não faça isso. Não cometa esse erro. Tenha um ambiente preparado para suas aulas. Sabe? Um sofá, uma cadeira, tira tudo que é pessoal. Não dê um lugar onde a sua cama, se é no teu quarto, cubra a sua cama. Tira essa personificação de quarto. Isso tem que virar uma sala de aula. Cara, eu acho que não atenda de samba canção, ou de cueca, ou de qualquer de pijama. Pelo amor de Deus, você não vai ter mais vez no mercado como o de hoje. Um cara desse ainda vivia, porque era um cara bem famoso, vai algo queimando, do tipo, mas vai se queimando. Um cara desse hoje não tem condição para ele, né? Não tem condição. Cara, alunas hoje em dia desse jeito, o cara vai preso, né? O cara vai preso, brother. O cara vai preso, mas não tem como. Eu já falei que eu acho que quarto com cama não é nem lugar pra dar aula. Não é pra dar aula, mas tem gente que dá, né? Imagina, o cara tá esperando a aluna lá, a aluna entra na cama de casal lá, bicho. Pô, não dá. Então, cara, pra vocês... Nossa... não dá. Não dá. Eu quero falar para você que é professor de música, que está aqui, está assistindo, está nos acompanhando no nosso canal, mas ainda não fez a nossa formação. Nossa formação ela é 360, ela pega todas as áreas, ela vai te ensinar a se posicionar como um professor de música profissional. A gente tem modelos de contrato para você aplicar com seus alunos, para você que trabalha como MEI em algumas escolas, para você também aplicar com as escolas. A gente tem lá direcionamento te ensinando como gravar o seu curso online. Então, a gente tem a área de financeira, a gente te ensina a vender, a captar alunos todos os dias, te ensina a trabalhar o seu Instagram também e um montão de outras coisas, sem contar nas aulas semanais que a gente tem também. Enfim, se você quer saber, quer entrar, que está mais perto de nós na nossa formação, tem um link aqui que está te falando ou te direcionando para a nossa formação. Venha estar conosco, venha crescer e não ser um professor como esse aí, que o Matheus teve aula aí, que é um cara totalmente antiprofissional. Tá bom? Muito obrigado, espero que você seja um cara organizado, produtivo, cada dia mais. Tá bom? É isso aí, galera. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe vocês. Se inscreve aqui.